O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 12. O Poder da Precisão. A linguagem humana é como uma chaleira rachada na qual tiramos melodias para ursos dançarem, quando durante o tempo todo estamos querendo comover as estrelas. Gustav Flaubert. Pense numa ocasião em que ouviu palavras que pareciam magia. Talvez tenha sido num evento público, como no discurso de Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho, dizia ele. Talvez fossem as palavras de seu pai, de sua mãe ou de um professor. Todos nós podemos nos lembrar de momentos quando alguém falou com tanta força, precisão e ressonância que as palavras ficaram conosco para sempre. A palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade, disse certa vez Rudyard Kipling. Todos nós podemos nos lembrar de ocasiões em que certas palavras pareciam ter uma qualidade mágica e inebriante. John Grinder e Richard Bandler estudaram pessoas de sucesso e encontraram muitos atributos comuns. Um dos mais importantes foi a técnica precisa de comunicação. Um diretor tem de dirigir informações para ser bem-sucedido. Bandler e Grinder descobriram que a maioria dos diretores de sucesso pareciam ter um talento para chegar rapidamente ao coração da informação e comunicar aos outros o que tinham aprendido. Tinham tendência a usar frases-chave e palavras que transmitiam suas ideias mais importantes com grande precisão. Eles também entendiam que não tinham necessidade de saber tudo. Distinguiam entre o que precisavam saber e o que não precisavam. Se concentravam no primeiro, aquilo que eles precisavam saber. Bandler e Grinder também observaram que eminentes terapeutas como Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson usaram algumas das mesmas frases que muitas vezes lhe permitiram conseguir resultados imediatos com pacientes em 1 ou 2 sessões, em vez de 1 ou 2 anos. Não há nada de surpreendente no que Bandler e Grinder encontraram. Lembre-se, aprendemos que o mapa não é o território. As palavras que usamos para descrever experiências não são as experiências. São apenas a melhor representação verbal que podemos apresentar. Assim é evidente que uma das medidas do sucesso é como nossas palavras podem transmitir com cuidado e precisão o que queremos, ou seja, quanto nosso mapa pode aproximar-se do território. Assim como nos lembramos das vezes em que palavras nos tocaram como magia, também podemos lembrar as vezes em que nossa comunicação foi inteiramente mal compreendida. Talvez pensássemos que estávamos dizendo uma coisa, mas o ouvinte entendeu uma mensagem diferente. Portanto, uma linguagem exata tem a capacidade de movimentar as pessoas em direções úteis, e uma linguagem confusa pode desencaminhá-las. Se pensamento corrompe linguagem, linguagem também pode corromper pensamento, escreveu George Orwell, cujo 1984 é baseado exatamente nesse princípio. Neste capítulo, vamos conhecer instrumentos que o ajudarão a comunicar-se com mais precisão e eficiência do que já o fez até agora. Você vai aprender como guiar outras pessoas em direção ao mesmo objetivo. Há instrumentos verbais simples que qualquer um de nós pode usar para desfazer as inconsequências verbais e distorções nas quais a maioria de nós é envolvida. Palavras podem ser paredes, mas também podem ser pontes. É mais importante usar palavras para unir pessoas do que para separá-las. Em minhas palestras públicas, digo às pessoas que vou mostrar-lhes como conseguirem o que querem. De fato, digo-lhes que escrevam bem no alto de uma folha de papel como conseguir aquilo que quero. E após passar por uma preparação bastante longa, dou-lhes a fórmula mágica. Como conseguir aquilo que quero? Peça, eu digo, e é só. Quando digo que peça, não pretendo que a pessoa se lamente ou implore ou se queixe ou relaxe. Não pretendo que espere que alguém faça seu trabalho. O que pretendo é que aprenda a pedir com inteligência e exatidão. Aprenda a pedir de uma forma que a ajude tanto a definir como a realizar seus objetivos. No último capítulo, você começou a aprender a fazer isso, quando formulou os objetivos, metas e atividades específicas que queria alcançar. Agora você precisa de mais alguns instrumentos verbais específicos, as 5 diretrizes para pedir com inteligência e exatidão. 1. Peça especificamente.
Deve descrever o que quer, tanto para você como para alguém mais. Alto, longe, quanto, quando, onde, como, com quem. Se seu negócio precisa de um empréstimo, você o conseguirá, se souber como pedir. Não o conseguirá se disser: precisamos de mais algum dinheiro para nos expandirmos em uma nova linha de produtos. Por favor, empreste-nos algum. Você deve definir com precisão o que precisa, porque precisa e quando precisará. Deve ter habilidade para mostrar o que será capaz de produzir com o dinheiro. Em nossos seminários sobre colocação de metas, as pessoas sempre dizem que querem mais dinheiro. Eu lhes entrego algumas moedas. Elas pediram e receberam, mas não pediram com inteligência, portanto não conseguiram o que queriam. 2. Peça a alguém que possa ajudá-lo. Não é suficiente pedir especificamente, você deve pedir a alguém que tenha os recursos, o conhecimento, o capital, a sensibilidade ou a experiência de negócios. Digamos que esteja tendo problemas com sua esposa. O relacionamento de vocês está terminando. Você pode abrir seu coração e ser tão específico e honesto quanto for humanamente possível. Mas se procurou ajuda com alguém que tem um relacionamento tão deplorável quanto o seu, será bem-sucedido? É claro que não. Encontrar a pessoa certa para pedir nos traz de volta a importância de aprender como notar o que funciona. Qualquer coisa que você queira, um relacionamento, um emprego melhor, uma opção mais interessante para investir seu dinheiro, é alguma coisa que alguém tem ou alguma coisa que alguém já fez. A questão é encontrar esse alguém e imaginar o que ele fez direito. Muitos de nós tendemos para uma sabedoria de botequim. Encontramos um ouvinte simpático e esperamos que isso se traduza em resultados. Não acontecerá, a menos que a simpatia seja combinada com habilidade e conhecimento. 3. Crie valor para a pessoa a quem está pedindo. Não se limite a pedir e esperar que alguém lhe dê alguma coisa. Primeiro, imagine como isso também ajuda o outro. Se teve uma ideia sobre negócios e precisa de dinheiro para concretizá-la, uma maneira de fazer isso é encontrar alguém que possa ajudar e também ter proveito. Mostre-lhe como sua ideia pode render dinheiro para você e para ela. Criar valor não precisa sempre ser tão tangível. O valor que você cria pode ser só uma sensação, ou uma satisfação íntima, ou uma esperança plausível. Se você viesse a mim e dissesse que precisa de $10.000, provavelmente eu diria. Uma porção de outras pessoas também. Se você dissesse que precisa de dinheiro para fazer uma mudança na vida das pessoas, eu poderia começar a escutar. Se especificamente me mostrasse como queria ajudar os outros e criasse valores para eles e para si, eu poderia ver como, ajudando-o, poderia criar valores para mim também. 4. Peça com crença firme e coerente. A maneira mais segura de fracassar é transmitir ambivalência. Se não está convencido sobre o que está pedindo, como pode alguém mais estar? Portanto, quando pedir, faça-o com absoluta convicção. Expresse isso em suas palavras e sua fisiologia. Seja capaz de mostrar que está certo do que quer, de que está certo que será bem-sucedido e está certo que criará valores, não só para si, mas também para a pessoa a quem está pedindo. Algumas vezes as pessoas executam as 4 diretrizes com perfeição. Pedem especificamente, pedem a alguém que pode ajudá-las, criam valores para a pessoa a quem estão pedindo, pedem coerentemente e mesmo depois disso tudo não conseguem o que querem. A razão é que não seguiram a 5ª diretriz. Esta é a 5ª e mais importante parte de pedir com inteligência. 5. Peça até conseguir o que quer. Isso não significa pedir à mesma pessoa, não significa pedir precisamente da mesma maneira. Lembre-se, a fórmula do sucesso final diz que você precisa desenvolver senso de perspicácia para saber o que está conseguindo e ter flexibilidade pessoal para mudar. Portanto, quando pedir, você tem de mudar e ajustar até realizar o que quer. Ao estudar as vidas de pessoas de sucesso, descobrirá muitas e muitas vezes que elas continuavam pedindo, continuavam tentando, continuavam mudando, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde encontrariam alguém que poderia satisfazer suas necessidades. Qual é a parte mais difícil da fórmula? Para muitas pessoas é pedir especificamente. Não vivemos numa cultura que dê grande valor à comunicação precisa. Talvez seja um de nossos maiores fracassos culturais. A linguagem reflete as necessidades de uma pessoa. Um esquimó tem dúzias de palavras para neve. E por quê? Porque para ser um esquimó eficiente, ele tem de ser capaz de fazer as mínimas distinções entre as diferentes espécies de neve.
a neve na qual ele afunda, neve na qual pode construir um iglu, neve onde pode fazer os cães correrem, neve que ele pode ingerir, neve que está no ponto de derreter. Eu sou da Califórnia, praticamente nunca vejo neve, logo a única palavra que tenho para ela já me basta, que é neve. Muitas palavras usadas pelas pessoas em nossa cultura têm pouco ou nenhum significado específico. Chamam essas palavras de generalizadas, sem sentido básico, de inconsequentes. Não são linguagem descritiva. Inconsequente é Mary parece deprimida, ou Mary parece cansada, ou até pior, Mary está deprimida, ou Mary está cansada. Linguagem específica é Mary é uma mulher de 32 anos, de olhos azuis e cabelos castanhos, que está sentada à minha direita. Está recostada em sua cadeira tomando uma Coca Diet, com o olhar vago e a respiração fraca. É a diferença entre dar descrições corretas de experiências externamente verificáveis e fazer adivinhações sobre o que ninguém pode ver. O indivíduo que fala não tem ideia do que está acontecendo na mente de Mary. Ele está fazendo o seu mapa e supondo que sabe qual é a experiência dela. Não há expediente no qual um homem recorra para evitar o trabalho verdadeiro de pensar. Thomas Edison. Fazer uma suposição é a marca de um comunicador preguiçoso. É uma das coisas mais perigosas que você pode fazer ao lidar com outras pessoas. Um bom exemplo é 3 Mile Island. Segundo um relatório do New York Times, muitos dos problemas que provocaram o acidente que fechou a usina nuclear já tinham sido delineados em memorandos de equipes de trabalho. Como funcionários da companhia admitiram mais tarde, todos eles supunham que alguém mais estivesse tratando do assunto. Em vez de tomarem as medidas certas perguntando quem especificamente era responsável e o que especificamente estava sendo feito, eles supuseram que alguém em algum lugar estava cuidando de tudo. O resultado foi um dos piores acidentes nucleares da história americana. Muito de nossa linguagem nada mais é do que uma louca generalização e suposição. Esse descuido da língua pode esvaziar o conteúdo real de quase todas as nossas mensagens. Se as pessoas nos dizem com precisão o que as preocupam concretamente e nós entendemos o que pedem, algo poderá ser feito. Mas se usam palavras vagas e generalizações, perdem-se na neblina mental. A chave para a eficácia nas comunicações consiste em atravessar essa neblina e evitar os excessos. São vários os procedimentos através dos quais sabotamos a comunicação verdadeira quando usamos uma linguagem descuidada e abusivamente generalizada. Se você quer dialogar com eficácia, deve estar preparado para o aparecimento da neblina e saber fazer perguntas que permitam extrair a maior quantidade possível de informação útil. Quanto mais se aproximar de uma representação completa da experiência interna do interlocutor, maiores serão as probabilidades de obter uma mudança. Uma forma para evitar os exageros verbais é o chamado modelo de precisão. Sua melhor descrição visual é a regra das 2 mãos. Durante alguns minutos, memorize o diagrama. Levante as 2 mãos ao mesmo tempo em direção ao alto e à esquerda de seu campo visual, para favorecer o armazenamento dessa informação visual. Focalize nos dedos um a um e repita seguidamente as palavras correspondentes, primeiro as de uma mão e depois as da outra. Feito isto, veja se ao escolher um dedo qualquer se lembra imediatamente da palavra ou frase correspondente. Seja insistente e aprenda a regra até que as associações aconteçam automaticamente. Modelo de precisão. Levante sua mão esquerda, coloque à frente de você, leve para o lado esquerdo para facilitar a memorização. Vamos agora memorizar em cada um dos dedos algumas palavras ou expressão de sua mão esquerda. Faremos o mesmo com a sua mão direita daqui a pouco. Pode não fazer muito sentido no início, mas depois fará todo o sentido. Agora olhe especificamente para o seu dedo mínimo. Vamos memorizar para o dedo mínimo as palavras todos, sempre e nunca. Todos, sempre e nunca são palavras que memorizamos no dedo mínimo. Para o dedo anelar, vamos memorizar o que aconteceria se, ou o que impede ou permite. Esta expressão significa o que você poderia fazer se fizesse isso ou aquilo, ou o que aconteceria
se você fizesse isso ou aquilo? O que permite ou impede que você faça isso ou aquilo? Esta é a expressão para o dedo anelar. Para o dedo médio, a expressão é como especificamente. É uma continuação do pensamento do dedo anelar, do anterior. Porém, este trata de forma mais específica. Como especificamente você faria isso ou aquilo? Ou o que especificamente poderia acontecer se você fizesse isso ou aquilo? Esta é a expressão como especificamente para o dedo médio. Para o dedo indicador, a expressão é quem especificamente ou o que especificamente. No dedo médio anterior, falamos como especificamente. Para o dedo indicador, a expressão é quem especificamente ou o que especificamente. Para o dedo polegar, a expressão é comparado a que. Comparado a que é a expressão para o polegar. Estas são as palavras, então, para a mão esquerda, para cada um dos dedos de sua mão esquerda. Vamos agora memorizar para a sua mão direita. Levante a sua mão direita, leve-a também para o lado esquerdo do seu campo visual para facilitar a memorização. Observe o seu dedo mínimo. Para o dedo mínimo, as expressões são sempre universais. Lembre-se que para a sua mão esquerda, no dedo mínimo, nós memorizamos as palavras todos, sempre e nunca. São generalizações. Para o dedo mínimo de sua mão direita, as expressões são sempre universais. Para o dedo anelar, as expressões são pode ou deve, ou poderia ou deveria. Essas expressões pode, deve ou poderia ou deveria são para o dedo anelar. Para o dedo médio, tratamos sempre dos verbos. Como especificamente foi o que nós tratamos de memorizar no dedo médio de sua mão esquerda. Para a sua mão direita, sempre trataremos dos verbos de causa e efeito. Para o dedo indicador de sua mão direita, a expressão é quem ou que, ou seja, nomes. Então, a expressão para a mão direita, para o dedo indicador da mão direita, é sempre nomes, quem ou que. Para o polegar de sua mão direita, é muito ou demais. Essas são as expressões exageradas para o seu dedo polegar da mão direita. Para o polegar da mão direita, as expressões são sempre exageradas, muito, demais. Memorize agora, revisando este áudio, cada expressão para cada dedo. Comecemos com os dedos mínimos. O direito, cuja palavra é universais. O esquerdo, as palavras todos, sempre e nunca. Os juízos universais estão muito bem, sempre quando forem verdadeiros. Se você diz que todos os humanos precisam de oxigênio ou que todos os professores da escola de seu filho são universitários graduados, expressou alguns fatos. Mas é mais frequente que os juízos universais sirvam para se perder na neblina da inconsequência. Você vê um grupo de garotos barulhentos na rua e diz: meninos de hoje não têm modos. Um de seus empregados não faz o serviço direito e você diz: não sei por que pago essas pessoas. Elas nunca trabalham. Em ambos os casos, e na maioria das vezes que usamos universais, fomos de uma verdade limitada a uma inverdade geral. Talvez aqueles garotos sejam barulhentos, mas nem todos os garotos não têm modos. Talvez um empregado em particular pareça incompetente, mas nem todos o são. Portanto, da próxima vez que ouvir generalizações como essas, simplesmente lembre-se do modelo de precisão. Agora junte os dois dedos anelares e examine as palavras restritivas. Devo, não devo, tenho, não tenho, posso, não posso. Se alguém lhe diz que não pode fazer alguma coisa, que sinal está enviando ao cérebro dele? Um sinal limitador, em função do qual, evidentemente, não conseguirá mesmo. Nunca faltam explicações quando perguntamos às pessoas por que não podem fazer algo ou por que têm de fazer algo que não querem.
A maneira de quebrar este círculo vicioso consiste em perguntar: o que aconteceria se você fosse capaz de fazê-lo? Deste modo, se coloca à vista uma possibilidade que até o momento passava desapercebida. Agora, nosso interlocutor passará a considerar tanto as derivações positivas como as negativas da atividade em questão. O mesmo processo acontece com você no diálogo interno. Quando diz a si mesmo, não posso fazer aquilo, o que deve perguntar-se em seguida é: o que aconteceria se eu pudesse? A resposta seria uma lista de ações e sensações positivas estimulantes. Criaria novas representações de possibilidades e daí novos estados e novos resultados possíveis. Apenas fazendo essa pergunta começa a mudar nossa fisiologia e nosso pensamento, permitindo que o propósito seja mais viável. Além disso, você poderia perguntar: o que me impede de fazê-lo agora? Com o que torna claro o que especificamente precisa mudar. Agora vá para os dedos médios, que representam os verbos, e a pergunta como especificamente. Lembre-se que nosso cérebro precisa de sinais claros para agir com eficácia. Linguagem e pensamentos inconsequentes nos paralisam. Quando alguém diz, estou deprimido, apenas descreveu um estado, mas nada específico. É preciso ventilar a neblina. Quando alguém diz que está deprimido, peça que diga concretamente como e qual é a causa específica da depressão. Para obter dados mais precisos e úteis, é preciso passar ao passo seguinte da precisão. Diante do pedido de esclarecimento, seu interlocutor talvez diga: estou deprimido porque sempre dá tudo errado no meu trabalho. Qual é a pergunta seguinte? A sentença universal é verdadeira? Provavelmente não. Então você insistirá: sempre dá tudo errado? Com frequência a resposta será: bem, nem sempre. Ao enfrentar a névoa e passar para o concreto, você terá criado um caminho para identificar o problema real e resolvê-lo. O mais provável será que seu interlocutor tenha cometido algum erro de pouca importância, o qual transforma simbolicamente num grande fracasso que só existe na mente dele. Agora ponha seus indicadores juntos, aquele que representa os nomes e quem ou o que especificamente. Sempre que ouvir nomes de pessoas, lugares ou coisas, em qualquer declaração generalizada, responda com uma frase que inclua quem ou o que especificamente. É a mesma coisa que fez com os verbos, indo de uma consequência não específica para um mundo real. Você não pode trabalhar com uma nuvem generalizada que só existe na cabeça de alguém. Você pode lidar com o mundo real. Nomes não específicos são uma das piores espécies de inconsequências. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eles não me compreendem, ou eles não vão me dar uma oportunidade? Bem, especificamente, quem são eles? Se é uma grande organização, deve com certeza haver uma pessoa que irá tomar uma decisão. Portanto, em vez de permanecer nesse vago lugar onde eles não compreendem, você precisa encontrar uma maneira que trata com a pessoa do mundo real, que toma as decisões do mundo real. Usar um eles não específico e sem nome pode ser a pior espécie de fuga. Se você não sabe quem são eles, irá sentir-se desamparado e incapaz de mudar sua situação. Mas se você se concentra em específicos, poderá readquirir o controle. Se alguém diz, seu plano simplesmente não funciona, você precisa descobrir especificamente onde está o problema. Uma réplica como sim, ele funcionará, não manterá a harmonia ou resolverá a situação. Muitas vezes não é o plano todo, é uma pequena parte dele apenas. Se você tentar reorganizar seu programa todo, você será como um avião voando sem radar. Você pode consertar tudo, menos a coisa que é realmente o problema. Se você especifica onde está o problema e ocupa-se dele, está então no caminho para conseguir uma mudança valiosa. Lembre-se, quanto mais o mapa se aproxima do território real, mais valioso ele é. Quanto mais puder descobrir do que o território é feito, mais poder terá para mudá-lo. Agora, pressione seus polegares juntos para a última parte do modelo de precisão. Um polegar diz demais, demasiado, em exagero, muito. O outro diz comparado com quem? Quando dizemos demais, demasiado, muito, estamos usando uma outra forma de anulação. Muitas vezes ela é baseada numa construção arbitrária que está alojada em nosso cérebro.
Você pode dizer que mais de uma semana de férias é muito tempo afastado do trabalho. Você pode achar que o pedido que seus filhos fizeram de um microcomputador de $300 representa uma grande despesa. Você pode sair de suas generalizações fazendo uma comparação. 2 semanas longe de seu trabalho podem valer a pena, se você voltar totalmente relaxado e capaz de trabalhar melhor. O microcomputador pode ser muito caro, se não pensar que poderá ser de utilidade. Se pensar que é um instrumento valioso de ensino, ele pode valer milhares de dólares. A única maneira de fazer esses julgamentos racionalmente é ter pontos válidos de comparação. Você descobrirá que depois de se começar a usar um modelo de precisão, acabará usando-o com naturalidade. Por exemplo, de vez em quando alguém diz, seu seminário é muito caro. Quando respondo, comparado a quê? Ele pode dizer, bem, comparado a outros seminários que eu fui. Então descubro a que seminários específicos ele está se referindo e pergunto sobre um deles. Como especificamente esse seminário é igual ao meu? Bem, replica ele, realmente não é igual ao seu. Isso é interessante. O que aconteceria se você sentisse que meu seminário realmente vale o tempo e o dinheiro? Seu modo de respirar muda, a pessoa geralmente sorri. Bem, não sei, suponho que me sentiria bem. O que especificamente eu poderia fazer agora para ajudá-lo a sentir-se desse modo sobre o meu seminário? Bem, se você gastasse mais tempo em tal e tal assunto, provavelmente eu me sentiria bem sobre ele em seu seminário. Muito bem, se eu gastasse mais tempo naquele assunto, você sentiria que o meu seminário valeu o seu tempo e dinheiro? Com um gesto de cabeça, a pessoa geralmente concorda. O que aconteceu nessa conversa? Nós encontramos os pontos específicos do mundo real que precisávamos para tratar do assunto. Fomos de uma corrente de generalizações para uma corrente de específicos. Uma vez chegada aos específicos, somos capazes de lidar com eles de uma maneira que resolva nossos problemas. É dessa maneira em quase toda espécie de comunicação. A estrada para o entendimento é pavimentada com informações específicas. Durante os próximos dias, comece a prestar atenção na linguagem que as outras pessoas usam. Comece a identificar coisas tais como verbos e nomes universais e não específicos. Como contestaria? Ligue sua televisão e assista a um programa de entrevistas e identifique a inconsequência que está sendo usada. E faça ao aparelho de televisão perguntas que lhe proporcionem a informação específica de que você precisa. Aqui estão alguns exemplos adicionais para prestar atenção. Evite palavras como bom, mal, melhor, pior. Palavras que indicam alguma forma de avaliação ou julgamento. Quando ouvir frases como essa é uma má ideia, ou é bom comer tudo de seu prato, você pode responder com de acordo com quem, ou como você sabe disso. Algumas vezes pessoas farão declarações ligando causa e efeito. Poderão dizer, seus comentários deixaram-me bravo, ou suas observações me fizeram pensar. Agora, quando ouvir isso, saberá perguntar, como especificamente? Essa causa provocará esse efeito, e você tornará um melhor comunicador e um melhor modelador. Outra coisa para se ter cuidado é com a leitura verbal da mente. Quando alguém diz, eu sei mesmo que ele me ama, ou você pensa que eu não acredito em você, precisa perguntar, como você sabe disso? O último exemplo para aprender é um pouco mais sutil. O que é uma boa razão para prestar atenção? O que as palavras como atenção, declaração e razão têm em comum? São substantivos, mas não podemos encontrá-las no mundo exterior. Você já ouviu uma atenção? Não é uma pessoa, lugar ou coisa, apenas o derivado do verbo que descreve o processo de atender ou observar. Verbos substantivados são palavras que perderam sua característica específica. Quando ouve uma dessas palavras, você quer fazê-la voltar em um processo, o que lhe dá o poder de redirecionar e mudar sua experiência. Se alguém diz, eu quero mudar minha experiência, a maneira de reconduzi-la é perguntar, o que quer experimentar? Se ele diz, quero amor, você responderia com, como quer exatamente ser amado? Ou o que é estar amando? Há uma diferença em especificação nas duas formas. Há outras maneiras de conduzir comunicação perguntando as questões certas. Uma é emoldurar objetivos.
Se você pergunta a alguém o que o está aborrecendo ou o que está errado, conseguirá uma longa dissertação só sobre isso. Se perguntar o que você quer ou como quer mudar as coisas, você reconduziu sua observação do problema para a solução. Em qualquer situação, não importa quão desanimadora, há um objetivo desejável para ser realizado. Sua meta deve ser mudar a direção para o objetivo e afastar o problema. Faça isso perguntando as questões certas. Há um grande número delas. Na PNL, referimos-nos a elas como questões objetivas. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Para que estou aqui? O que quero para você? O que quero para mim? Outra moldura importante. Escolha perguntas com como em vez de porquê. Perguntas de porquê podem lhe dar razões, explicações, justificação e desculpas, mas em geral não trazem informações úteis. Não pergunte a seu filho por que ele está tendo problemas com álgebra. Pergunte-lhe o que precisa para se sair melhor. Não há necessidade de perguntar a um empregado por que ele não conseguiu um contrato que você estava querendo. Pergunte-lhe como ele pode mudar para que você esteja certo de conseguir o próximo. Bons comunicadores não estão interessados na racionalização do porquê de alguma coisa estar indo mal. Querem descobrir como fazê-la dar certo. As perguntas certas levarão você nessa direção. Deixe-me compartilhar com você um ponto final que volta para as crenças habilitadoras que examinamos no capítulo 5, as 7 mentiras do sucesso. Todas as suas comunicações com os outros e consigo mesmo devem originar-se do princípio de que tudo acontece com uma finalidade e você pode usá-la para servir seus objetivos. Isso significa que suas técnicas de comunicação devem refletir avanços passados e não fracassos. Se você estiver montando um quebra-cabeça e uma peça não encaixar, em geral você não considera isso um fracasso e para de trabalhar no quebra-cabeça. Você considera isso como uma coisa passada e tenta outra peça que parece mais promissora. É vantagem para você usar essa mesma regra geral em sua comunicação. Há uma questão específica ou frase precisa que transformará quase todo o problema em comunicação. Se você conseguir os princípios gerais que consideramos aqui, saberá encontrá-los em cada situação. Comece a aplicar seu modelo de precisão agora. No próximo capítulo, vamos falar sobre a base de toda interação humana bem-sucedida, a cola que mantém as pessoas unidas. Fim do capítulo 12.